Oração, ação. No meio de uma tempestade. Se você está assistindo agora é porque você está em segurança. Se for ao vivo ou se for gravado. Então que bom que a gente pode, em meio às instabilidades, estabelecer a nossa estabilidade. Em meio às desarmonias, cultivar a nossa harmonia. Muito bom estarmos juntos, muito bom permanecermos juntos, muito bom distinguirmos o que é o mais importante para esse momento das nossas vidas. Parabéns pela tua decisão, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre a infância. Como devemos olhar a infância é a questão que permeia as próximas questões em geral. Trata-se da segunda parte do capítulo 7º desse livro fabuloso, o Livro dos Espíritos, no item chamado A Reencarnação, o subitem que aponta especificamente a questão da infância. Uma revisão da questão da infância com olhos do espírito, com olhos de eternidade. Olha que oportunidade fantástica, não é? Hoje trataremos como devemos olhar o espírito de uma criança. Como olhar uma criança com olhos da eternidade. Vamos aceitar esse convite? É um convite muito interessante. Todos somos fascinados, todos olhamos muito para a realidade da infância. A infância é extremamente atraente e é fabuloso que a vida que Deus tenha feito assim, porque assim conseguimos abraçar, acarinhar, acolher o espírito nesse primeiro momento da encarnação. É um estímulo que a vida, que Deus nos dá, a darmos as boas-vindas ao início da reencarnação. Para todos os espíritos, já que todas as crianças, praticamente, estimulam todos os adultos a esse abraço, a esse carinho, a essa postura de boas-vindas. Se num emprego, numa escola, em qualquer ambiente, a pessoa que entra precisa muito desse bom acolhimento, na vida muito mais. E é a condição frágil, a curiosidade, a alegria, a atitude da criança tão estimulante para que todos nós acolhamos, acarinhemos, ensinemos, que só podemos saudar a inteligência, a pertinência do projeto de Deus ao reduzir os espíritos que iniciam uma nova encarnação com esses corpos tão bonitos, tão harmônicos, tão alegres, tão curiosos, tão estimulantes a todos os adultos a externarem o melhor de si. Numa das formas mais puras de amor, seja no formato de avós com netos, de tios com sobrinhos, de pais e mães com os filhos, de irmãos com os seus irmãos menores.
A regra básica da família, tanto encarnada quanto desencarnada, é que os maiores cuidam dos menores. E a atitude infantil e o corpo infantil são ferramentas fundamentais para essa conexão, para essa ligação, para esse cuidado dos adultos com as crianças. Muito bom. Vamos então estudar nos próximos encontros essa questão da infância do ponto de vista espiritual, e começamos hoje revendo os espíritos que estão no corpo de uma criança, como são espíritos adultos, espíritos às vezes maduros, às vezes imaturos, que tem no corpo apenas uma vestimenta provisória, mas estratégica, desse ponto de vista do estímulo ao amor, do estímulo ao cuidado, que cabe a todos os adultos darem aos espíritos que iniciam a reencarnação na forma de uma criança. Muito bom, vamos juntos nessa revisão, nesse olhar do ponto de vista da eternidade das nossas fabulosas crianças. Muito bem, questões 379 e 380 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec nos pergunta assim, na 379: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Olha a pergunta como é instigante. Nós que nos atemos, nos apegamos, nos estreitamos ao ponto de vista da matéria e do corpo, como olhar para uma criança? O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o que anima o corpo de um adulto? E a resposta dos espíritos é a seguinte: pode ser até mais desenvolvido. Olha que interessante. Como terá sido ser pai ou mãe de Sócrates, de Gandhi, de Buda, de Francisco de Assis, de Jesus? É tão desafiador e tão estratégica a posição de pais e mães dos luminares que frequentemente a vida coloca nessa posição espíritos também luminares. Santo Agostinho teve como mãe Santa Mônica, que teve um trabalho maravilhoso de acolhimento, de apoio, de estímulo à transformação do seu filho. Tanto é que ele, ainda que já em idade mais madura, tenha conseguido despertar seu espírito para o trabalho da luz. Buda e Francisco de Assis tiveram conflitos com os seus pais, pais aí vistos como os genitores mesmo, os genitores do sexo masculino. Mas Jesus teve uma boa relação com o seu pai e uma maravilhosa relação, um essencial ponto de apoio na sua mãe, que também já mereceu, Maria já mereceu
um acolhimento na terra por parte de uma mãe maravilhosa, Ana, também santificada pela igreja. Então, o espírito que acolhe uma criança pode ser até mais desenvolvido do que o de seus pais, se já fez progresso anterior, revelam os espíritos. E continuam. Apenas os órgãos em desenvolvimento o impedem de se manifestar com plenitude. Assim, o espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Novamente, a comparação com o músico é muito interessante, porque o espírito de um violinista genial, se recebe apenas um instrumento muito limitado, pode apresentar uma música inferior, aparentemente inferior, ao de um musicista mediano com um excelente instrumento. Porque o instrumento, o corpo físico, cerceia, limita a expressão do espírito. Não parece lógico que seja assim? Questão número 380. Sem considerar a limitação dos órgãos infantis, o espírito de uma criança em tenra idade pensa como criança ou como adulto? A resposta dos espíritos diz assim: quando criança, os órgãos da inteligência ainda não estão desenvolvidos, portanto, não podem dar ao espírito a intuição própria de um adulto. Assim, na infância do novo corpo, o espírito fica com a inteligência bastante limitada até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que a encarnação produz no espírito não cessa subitamente com o nascimento. Ela se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, caso fosse possível desconsiderar a limitação do corpo, dos órgãos, o mau desenvolvimento, o insuficiente desenvolvimento dos órgãos, o espírito de uma criança poderia revelar uma maturidade superior à de seus pais, irmãos, dos adultos que o cercam. Mas, como revelam os espíritos, não é possível desconsiderar a imaturidade dos órgãos e do corpo. Pois, quando criança, os órgãos da inteligência ainda não estão desenvolvidos. Portanto, não podem dar ao espírito a intuição própria de um adulto. Assim, na infância do novo corpo, o espírito fica com a inteligência bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que a encarnação produz no espírito não cessa subitamente, num salto, de uma hora para outra, com o nascimento. Então o espírito vinha perturbado durante a gestação, e com o nascimento não acaba essa perturbação subitamente. Essa perturbação se dissipa apenas gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. E esse desenvolvimento dos órgãos tem um grande avanço aos 7 anos. Aos 7 anos,
os órgãos, o corpo já alcançou um bom grau de amadurecimento. Não pleno, mas um bom grau. De forma que as crianças alcançada essa idade revelam inteligências às vezes muito superiores ao esperado para a idade. Mozart, é conhecido o caso de Mozart, que aos 6 anos de idade compôs a sua primeira sinfonia. São enormes as surpresas da criança com 6, 7 anos de idade para os seus pais, para aqueles que interagem com ela. Kardec faz o seguinte comentário sobre essa questão da infância e do corpo. Uma observação vem apoiar esta resposta. A resposta que acabamos de ler. Os sonhos de uma criança não possuem o conteúdo dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre infantil, o que indica a natureza das preocupações do respectivo espírito. Então, a infantilidade dos órgãos disponíveis para o espírito, quando na fase infantil, condicionam, infantilizam, por assim dizer, os próprios sonhos daquele espírito, que nem por estar durante o sonho mais distanciado do corpo, podem oferecer ao espírito uma maturidade. Não é interessante isso? Então, um espírito maduro, grande parte das vezes, não sempre, como foi o caso de Mozart aqui citado, necessitará aguardar o amadurecimento dos órgãos para que possa manifestar-se com maturidade plena. Mas no caso dos gênios, ele manifestará essa maturidade em tenra idade, como foi o caso de Jesus, nas escadarias do templo, que foi visto já surpreendendo os mestres, os escribas, os fariseus, os sacerdotes em Jerusalém. Em tenra idade, Jesus já causava essa surpresa. Suposta idade ali de 12 anos, mas certamente antes disso ele já apresentava reações surpreendentes que não foram registradas nos evangelhos. Então, os próprios sonhos já vêm mostrar o quanto, mesmo com a separação relativa que acontece durante o sonho, se os sonhos de uma criança se mostram ainda com temáticas, com aspectos infantis, é porque a infantilidade dos órgãos, no caso do cérebro, reduzem, condicionam, apequenam tanto a mentalidade do espírito reencarnante, que mesmo com o relativo afastamento ocorrido durante o sono, ainda mantém os sonhos infantis pueris, superficiais, típicos como de uma criança. Muito interessante que assim vejamos e assim seja. Porque a alegria, a curiosidade, o esquecimento das vidas anteriores
que existe para um espírito quando na fase da reencarnação, na fase infantil, cumprem uma função fundamental. O esquecimento, a curiosidade, a abertura emocional e intelectual que caracterizam a infância são fundamentais dentro do projeto pedagógico de Deus, já que os espíritos, nós, vamos nos enrijecendo com conteúdos, com venenos, vamos dizer assim, que praticamente impedem o processo de aprendizado de um espírito. Os venenos da culpa, os venenos da mágoa, os venenos do preconceito são as causas de nós irmos nos enrijecendo, nos tornando incapazes de aprender, de perdoar, de recomeçar durante a própria vida. De forma que, ao início de uma outra encarnação, a condição infantil nos torna disponíveis intelectualmente e afetivamente a esse recomeçar. Imprescindível a fase infantil para que nós tenhamos o nascer de novo na matéria e no espírito, preconizados por Jesus como imprescindíveis à chegada ao alcance do reino dos céus, à renovação espiritual. Muito bom que essa consciência da função da infância no projeto pedagógico de Deus seja o norte de uma nova compreensão da infância. É como se um pai visse um filho carregando numa carroça enorme quantidade de pedras absolutamente inúteis para o que o seu filho vai viver. O que faria um pai nessa condição? Se vê o seu filho carregando numa carroça uma grande quantidade de pedras absolutamente inúteis para o que ele vai viver. Ora, diria esse pai, descarregue essas pedras, livre-se delas, para poder caminhar com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais velocidade, inclusive. Nada há mais rápido. Nenhuma outra época de um espírito encarnado é mais rápida, é mais disponível ao aprendizado, ao perdão, à disponibilidade de amar do que uma criança, do que a fase infantil, do que a fase de uma criança. Aproveitemos essa fase vivendo e especialmente aproveitemos essa fase quando formos colocados na posição de adultos, de educadores, de parentes de uma criança, possibilitando e franqueando essa criança essa oportunidade, potencializando a sua capacidade de reiniciar. Reiniciemos, apoiemos, estimulemos uma criança e estimulemos com isso também nossa criança interior, dando oportunidade de renovação para os nossos pequeninos e para nós mesmos. Porque quem tem um filho, quem tem um neto, quem tem um sobrinho, se abrir-se emocionalmente para essa experiência, renascerá junto com o espírito reencarnante. Muito bom estarmos juntos, muito bom renovarmos a nossa posição, a nossa visão da infância
com Allan Kardec, com os espíritos que o orientaram. Muito boa noite, Regina Frutuoso, Diana Costa, Eliane Serrão, claro, Gugu Souza, Mônica Silva, que sempre lembra os seus afetos desencarnados e encarnados, que todos eles recebam nossa melhor afetividade, nossa melhor fraternidade. Lurdinha Loureiro, muito boa noite. Domingos Natalo, linda noite para você também. Osório Simões, Rita de Cássia, Adelaide Dias, André Santos. Que essa oportunidade nos banhe, nos revigore, nos estimule, para que nós possamos nascer de novo, não apenas no cuidado com as nossas crianças, mas no cuidado com a nossa criança interior. Acolhamos, amemos, estimulemos todas as crianças que vierem à nossa vida, para que possamos, nascendo de novo, entrarmos no reino dos céus. Um grande abraço e até a próxima.